Mas muito bem, hoje nós vamos aí na nossa caminhada histórica e arqueológica, vamos pensar um pouco sobre a Grécia Antiga e particularmente aí sobre a cidade de Filipos, né? E eu quero assim começar dizendo que Filipos é um lugar muito especial, um lugar que tem uma importância, digamos assim, única na história bíblica, né? Você sabe, Paulo vai chegar a Filipos ali conforme o relato que nós temos de Atos capítulo 16, né, quando ele vai chegar nas terras que a gente poderia chamar hoje de terras da Grécia, né? Na verdade na Macedônia, né? E essa presença de Paulo ali tem decorrências e importâncias muito significativas. E quem visita a Grécia, talvez todo mundo, né, já ouviu falar de Atenas, Santorini, a gente falou sobre Corinto, mas se tem um lugar que é especialmente assim impactante, é exatamente a cidade de Filipos. Então eu vou começar com o nosso consultor moro da história antiga, Israel, que acho que o Israel, uma vez eu estive em Filipos no inverno, rapaz, saí de lá, fez 13 negativo. E aí eu acho que você deve ter puxado esse clima que está aqui em São Paulo, lá de Filipos, né? Porque realmente a coisa deu uma esfriadinha aqui, né? Mas que história é essa? Filipos, né? Filipe é amigo do cavalo, porque esse nome, essa cidade tem origem onde? Era algum jockey clube local? Como é que é essa história? Explica pra gente aí de onde vem esse nome, quem é que tem ligação histórica e fala um pouco sobre a cidade antiga antes da gente entrar nos detalhes aí desse lugar tão importante. Beleza, pessoal. Vamos lá, boa noite. Desculpa a confusão aí na entrada, a tecnologia grega está desatualizada. Tá usando hieróglifo aqui para digitar, não funcionou. Mas vamos lá, então. Para entender um pouco, Filipe é uma cidade um pouco diferente, porque Atenas, Corinto, Éfeso são cidades mais conhecidas, de modo geral. Filipe é um pouco mais específica, só que Filipe é uma das cidades mais importantes da história da Europa, inclusive. E, digamos, do contexto de integração entre o Oriente e o Ocidente. Para a gente ter uma ideia geográfica onde a gente está, né? A gente já falou sobre Istambul, né, que é a antiga Constantinopla, a antiga Bizâncio, nas últimas lives, que então é a porta de entrada, né, entre a Ásia e a Europa. A gente falou na cidade de Sardes, que tinha uma grande rua que passava lá de Susa, na Pérsia, e ia até Sardes, perto dessa entrada. Então, Filipos, na verdade, vai ser uma cidade que fica numa localização muito estratégica. Se você olhar para o mapa, vai ver que é a Turquia, né? Tem uma parte da Turquia que entra dentro da Europa, que é onde tem o Estreito, né, de Bósforo no norte e o Dardanela no sul, onde tem aquela conexão entre a Ásia e a Europa, é onde é a cidade moderna de Istambul. Se você continua indo para a esquerda, você vai estar numa região que na antiguidade era chamada de Trácia. E essa região ela é muito interessante porque ela é limítrofe desde a época dos gregos. Então, quem que morava? O que é essa região? Essa região ela fica ao norte da Grécia. A gente falou muito sobre a Grécia, os gregos, a cultura deles. E a realidade é que, bem no limite, no norte da Grécia, tinha o Reino da Macedônia. A gente vai entrar nisso na próxima live, que vai ser Tessalônica, né? Ou Salônica, né? Mas bem ao norte desse reino grego, que é Macedônia, era um reino grego na prática, né? Tem onde a gente conhece os bárbaros, né? A palavra bárbaro vem exatamente dessa interação. Ao norte da região da Grécia você tem a Trácia, não é Traça, tá? Eles não comem pano, é a Trácia, e a Dácia, são os dois, digamos, é composição de povos, né? Eles têm outros microgrupos que fazem parte de uma, digamos, de uma sociedade indo-europeia com uma união linguística e cultural. E esses trácios vão ficar nessa região onde fica a cidade de Filipos, tá? Ela fica pertinho, acho que é uns 12, 13 quilômetros do Mar Egeu. Então é bem... se você desenha uma linha reta entre Bizâncio, né, e até a Itália, essa separação, a Filipe fica bem no meio, que é inclusive onde vai ficar a grande via, né, Via Ignácia. Mas então dentro dessa cidade de Filipe, ela não era grega antes, ela é fundada por esses trácios. Eles não eram tão civilizados quanto os gregos naquele período,
pelo que os historiadores, Heródoto, por exemplo, descreve eles como uma cultura um pouco menos elaborada, eles eram associados à violência física. Então você tem, por exemplo, a origem do nome Trácia vem de Trax, que é o filho do deus Ares, né, o deus da guerra. Então já nasce uma galera meio violenta, o negócio é quebrar pancada. E toda cidade, a gente já falou sobre isso, cidades irrelevantes têm rota comercial, tem relevância, digamos, de recursos naturais, acesso à água, tem vários fatores, né? E essa região tem uma vantagem adicional, tem mina de ouro. Literalmente o que a galera mais queria era pegar ouro, né? Então tem uma mina de ouro, na verdade tinha algumas minas de ouro que foram descobertas desde o período da Trácia. Daí os gregos falaram, pô, eu também quero um pouco desse ouro, foram para cima. Na época era o reino da Macedônia, né? E daí que vem o nome Filipo. Filipo, na verdade, vem do rei Filipe II, que é o pai de Alexandre o Grande, que nas suas expansões militares falava, cara, mas esses caras ao norte que falam uma língua estranha, né? Fica são os bárbaros, esse povo menos civilizado, vamos conquistar eles e vamos tomar esse território. E daí, eu já falei sobre isso antes, os reis na antiguidade têm um problema muito sério de autoimagem, precisam trabalhar o ego deles, então toda vez que o cara funda uma cidade, a cidade de Filipe, lógico, porque meu nome é Filipe, daí Alexandre copia o pai, nossa, vamos fundar várias Alexandrias, né? Faz parte, não tinha psicólogo na época, eles não tinham tratamento, mas daí ele vai fundar a cidade de, digamos, Filipe, né? E ela é uma cidade muito bem localizada, muito estratégica, e depois, digamos, do desenvolvimento dessa cidade, ela vai acabar caindo na mão dos romanos, no contexto das guerras civis, né, vai ser relevante novamente, e ela fica numa localização muito importante, que é a Via Ignácia, vai ser uma rua que é mais antiga, ela basicamente conecta o Mar Egeu até o Mar Adriático. Então, se você quer comprar uma macarronada italiana no sul, lá em Brundusium, no sul da Itália, e vender na Turquia, você vai passar essa rua toda. Ou, se você quer conquistar, você vai passar essa rua. Ou, se você é Paulo e você está interessado em fazer evangelismo com alta velocidade e eficiência, é a BR mais estratégica. Mas agora eu vou passar de volta para você, pai. Porque eu ouvi falar que essa cidade, com essa pegada, essa avenida expressa conectada, ela acabou sendo muito importante para o evangelho. É isso mesmo? Qual que é o impacto na história nossa? Olha, Israel, você está falando aí, eu estava pensando, a gente depois da live podia tentar fundar Saionópolis, né? Quem sabe a coisa pega, já que esse negócio de fundar cidade fica um nome aí, de repente, né? E aí a gente pode dizer que ali tem a entrada e a saída, Saiãonópolis, saiam todos por aqui. Vamos ver se a gente alinha. Mas olha, você tem razão. A coisa é muito interessante, porque só para a gente colocar dentro do tempo, né? A gente vai ver Filipos é uma cidade muito especial, e Paulo tem a visão famosa, né? Essa visão é que passa a Macedônia e ajuda-nos. Esse homem da Macedônia aparece na visão de Paulo, e Paulo então vai, né, para ali, e na verdade ele vai pegar um caminho, ele chega, né, ali na cidade que hoje é chamada de Kavala, né, anteriormente chamada Neápolis, né? Neápolis é a cidade que é a nova cidade, ele pega essa estrada BR, que vamos deixar o nome secreto por enquanto, até você revelar para o pessoal, né? E ele pega a estrada, passa ali por lugares como Anfípolis, Apolônia, na estrada, mas logo depois de Neápolis ele chega em Filipos, né, uma cidade, inclusive o livro de Atos fala que é uma colônia romana, a cidade tem um status especial, né? E aí, o que acontece, né? Filipos vai ser um lugar extraordinário, onde duas coisas vão acontecer no momento do que nós temos da segunda viagem missionária de Paulo. Porque, como a gente sabe, Israel, Paulo fez uma primeira viagem missionária passando pela região de Listra, Icônio e Derbe, vindo de Chipre, né? E ali isso aconteceu entre os anos 46 e 48. Depois, né, ele volta lá para a igreja de Jerusalém, né, passando também por Antioquia da Síria, e ali, naquele momento, eles vão discutir como é que faz com esses gentios que não conhecem nada do mundo judaico, nem sabiam o que era Messias direito, né? E agora eles estão crendo em Cristo Jesus e recebendo a fé. E aí Paulo, então, vai para uma segunda viagem. Nessa segunda é que exatamente ele está sem saber direito para onde ir. Ele quer ir para Éfeso, para a Ásia Menor, ou quer ir para Mísia, mais ao norte, e ele vai e chega, talvez que é importante para a gente, que tem uma herança, né?
europeia muito importante, né, na tradição brasileira, ocidental, aí, nós temos a chegada de Paulo nas terras europeias pela primeira vez. E o lugar de inauguração dessa presença na Europa vai ser exatamente a cidade de Filipos. A gente vai falar mais dos detalhes, mas lá ele vai encontrar o famoso carcereiro de Filipos, né, depois de expulsar o demônio de uma escrava que ali adivinhava para os seus senhores, né, um tipo de negócio de comércio que a gente não recomenda para ninguém, né, um negócio meio complicado, né? E depois a gente também vai entrar um pouquinho nisso, ele vai encontrar a famosa Lídia. Eu já vou dizer, o pessoal vai ficar preocupado, chateado, mas o nome da Lídia não é Lídia, tá? E ela, uma comerciante, e ela, então, é alcançada pelo Evangelho, porque ele era uma pessoa temente a Deus. Agora, também, Israel, eu vou só levantar a lebre aqui, né? O interessante, Paulo chega nos lugares, vai na sinagoga. Não sei o que aconteceu em Filipos, ele não foi para a sinagoga. Mas os segredos dessas respostas é só na sequência, porque para entender, né, esse caminho, né, essa estrada e a importância dessa cidade e o que nós temos mais lá, vamos de volta aí para a nossa consultoria técnica histórica, o que mais a gente tem aí na Grande Filipos, aí, palco do Ministério Paulino. Vamos lá, Israel. Vamos lá, não, então. Mas eu acho que isso é um ponto muito legal que você falou de não ter sinagoga, porque a gente vai se acostumando com as viagens, né, na região da Turquia e falar, nossa, toda cidade tem sinagoga, a comunidade judaica estava à vontade, né? E era uma característica muito regional na prática, a expansão deles, né? O que é legal, né, da região, né, da Trácia, essa região de Filipo, é que a gente está lidando com a fronteira da civilização. Então, como toda fronteira civilizacional, vai ter um alto período de militarização, né? Uma característica forte dessa região. Então, os próprios traços eram considerados muito belicosos. E uma curiosidade até, né? Para vocês terem uma ideia, acho que todo mundo aqui deve conhecer o famoso Espartaco, que é aquele gladiador que vai se rebelar e vai lutar contra as legiões. Ele famosamente derrota umas 2, 3 legiões romanas, depois ele vai ser derrotado. Esse Espartacus, ele é da Trácia. Para ter uma ideia de como esse povo era militarizado. Então essa era a característica. Eles eram considerados soldados tão bons que os romanos, os macedônios, eles contratavam como mercenários. Eles eram realmente temidos. E eles tinham uma característica física, é questionável, mas tem historiadores que mencionam isso, particularmente Heródoto, que eles tinham cabelo vermelho. E daí na época que a gente está no dia da consciência negra, hoje é interessante que eles eram chamados de rufos pelos romanos, que é cabelo vermelho, cabeça vermelha, quando eles foram escravizados. Então no período, na época de Paulo, um termo tipo negativo, né, ele é rufus, é cabeça vermelha, é tipo ele é escravo. Interessante como desde a antiguidade as pessoas associam características físicas, né, com escravidão, enfim, e é uma coisa que hoje não tem nenhuma conexão, mas naquela época tinha. Isso é muito interessante, a implicação disso na sociedade. Mas por que não vai ter sinagoga, né, em Filipos, né? Essa cidade ela vai ser conquistada pelos romanos, mas o contexto é delicado. Eu dei aula, né, sobre o Novo Testamento na IBNU, eu expliquei direitinho as guerras que aconteceram. Depois das guerras entre Roma e a Macedônia, depois do ano 1860, era 187 a.C., vão ter algumas batalhas, a situação vai ficar normalizada, a capital da Macedônia vira Filipo. Então Filipo vai ser uma cidade muito importante, que ela é a capital de um reino. Passa mais uns 120 anos, 40 a.C., 42, vão ter todas as guerras civis em Roma. Júlio César, Marco Antônio, aquela maluquice de guerra civil toda hora. Eu já falei, Marco Antônio na primeira guerra civil vai ficar em Éfeso, no porto, antes de ir para o Egito. Na segunda guerra civil, o Otávio, quando ele vai lutar contra Júlio César, a batalha quando ele vai vingar Júlio César e lutar contra Brutus, até tu Brutus, né, que tinha fugido, o Otávio vai vingar Júlio César e matar Brutus em Filipos, que vai ser a grande guerra civil que vai consolidar depois, 9 anos depois, Otávio derrota Marco Antônio definitivamente no Egito, e daí se torna o Império Romano. Então Filipe é muito importante, e daí vem uma característica interessante da cidade. Quando Filipe II conquista, ele coloniza com macedônicos, com gregos. Quando Otávio conquista, ele vai colonizar com romanos. Então o apelido de Filipe é Mini Roma.
Então a cidade vai ter o Ius Italicum, que eu falei que tinha também em outras cidades que tinham na Anatólia, onde Paulo visitou. Basicamente é uma réplica romana. Então, quem que povoou um lugar que tem mina de ouro, um lugar que tem uma rota comercial? Soldado. Então o soldado terminava, quem lutou na batalha com Otávio, né? Lutou com Marco Antônio, eles vão colonizar e vão morar em Filipe. Então Filipe era uma cidade altamente latinizada, com uma demografia muito romana, que não era tão comum nessa região. Essa é uma exceção. Então, e daí eu vou entrar no ponto mais interessante, que, nossa, eu vou ser bem sério, eu acho que o Paulo, cara, era inteligente, ele era fera. Eu acho que chegar em Filipos sem querer não era para qualquer um, não. O cara mandou muito bem. Daí vai entrar na estrada mais impressionante que conecta, que é a Via Ápia, que fica lá na Itália, atravessa a Itália, ela vai até o sul da Itália, ela vai conectar com a Via Inácia. Essa Via Inácia, ela vai conectar desde o ponto mais leste, perto do sul da Itália, do sul da bota da Itália, no mar Adriático, até o mar Egeu, até Bizâncio, né? Vai atravessar até Constantinopla. Mas passa especificamente Filipe, que é um ponto importante, porque tem montanhas naquela região. Então a cidade, a Filipe, vira o portão de entrada na Europa, que é interessante, porque vai ser a primeira cidade dentro do que é considerado Europa, onde o evangelho vai ser proclamado. Então é o ponto de partida, a primeira, digamos, pregação bíblica da história humana na Europa acontece na cidade de Filipe, porque ela fica no portão de entrada, que é a Via Ignácia. Então a localização é absolutamente impressionante e é por isso que os romanos vão fazer muito trabalho em Filipe, porque fica nessa rodovia muito estratégica do lado de um monte de mina de ouro. Então você não vai ter mina de ouro, rodovia estratégica, porta de entrada na Europa, não vai ser uma cidade secundária. Então acho que essas características mudam um pouco a nossa perspectiva, porque daí eu ouvi falar que tem aquela carta, né, de Filipenses. É para essa cidade ou é para outra, Filipe? Tem um monte de Filipe. Olha, de fato, Israel, Filipos é um negócio assim extraordinário, né? E você sabe, né, como o lugar lá é muito agradável e bonito. Eu me lembro ali que a gente anda um pouquinho e vai a cavalo, né? Que na antiga Neápolis, e dá para almoçar em frente ao porto onde Paulo chegou, né, para pegar a estrada e chegar em Filipos. E, rapaz, eu comi um peixinho ali, que eu não vou nem falar, senão com esse horário o nosso pessoal vai ficar muito revoltado. Uma delícia, né? Uma coisa extraordinária. E aí, quando a gente vai, a gente não só tem a oportunidade de ver Neápolis, mas visita a cidade de Filipos, que é, sim, a cidade dos filipenses, né? Que recebe essa carta. A gente aí, muitos estudiosos acham que essa carta aos filipenses foi escrita junto com as outras de Roma, quando Paulo estava lá, depois do ano 60, que a carta é uma carta irmã de Colossenses, Filemão e Efésios. Mas pode ser que ela seja anterior. Alguns acham, até por causa da proximidade, que talvez a carta tenha vindo de Éfeso mesmo, e tem até gente que sugere Cesareia Marítima, né? Mas é a carta aos Filipenses, a carta da alegria, essa epístola de 4 capítulos muito importante, né? E aí, Israel, eu queria só ressaltar duas coisas, até depois você vai detalhar isso. Quando a gente chega nas ruínas de Filipos, a gente visita ruínas de vários lugares e, vamos falar bem a verdade, em alguns lugares as ruínas são modestas, né? Mas em Filipos, meu amigo, o que é aquilo, né? Você tem a chance de ver ali o teatro, as ruínas das basílicas, e aquelas basílicas a gente tem depois um período interessante da história já bizantina, né? E eu vou contar um segredo para o pessoal. A coisa mais interessante, quando a gente visita a parte mais antiga, onde eu tive o privilégio, e você também, da gente caminhar e pisar na via Inácia, onde Paulo caminhou, né? Porque, na verdade, ele queria pegar o caminho para ir do seu destino final, que era Roma. E na semana que vem a gente vai dizer por que esse negócio de Roma não rolou, o que aconteceu, né? Mas ali a gente pode ver o mosaico mais antigo que já foi encontrado com o nome do apóstolo Paulo. Isso está lá, né, no chão de uma
igreja paleocristã, né? E nossa, quando eu vi aquilo pela primeira vez, assim, o negócio foi muito especial, muito forte, né? A gente ter essa experiência. Agora, como você falou, né? A cidade de Filipos, ela não tinha uma comunidade judaica significativa, mesmo sendo uma colônia romana, uma cidade de status especial e significativa, a porta aí da Europa para quem estava vindo lá da região da Anatólia, a gente vai ver que a comunidade é limitada. E a tradição judaica dizia o seguinte: só dá para ter uma sinagoga se tiver pelo menos 10 pais de família, aquilo que no judaísmo é chamado de minyan, né? E então é interessante. Por isso, quando Paulo vai ali para o rio Zicactes, que fica junto da cidade, a pergunta é: o que Paulo vai fazer na beira do rio? Cansou, foi dar uma pescada lá? Será que ele tinha algum esquema de windsurf? Qual era, por que ele estava querendo chegar em algum lugar com água, né? Dar um mergulho? Interessante, a tradição judaica deixa claro que você, diante de Deus, precisa passar pela purificação, né? Lavar-se em água, né? E por isso ele vai ali, porque sabe que quem for do contexto judaico, antes de fazer as suas preces, vai se purificar. E ele encontra quem? A Lídia, né? Que é uma temente a Deus, uma pessoa gentílica que tinha imigrado da terra da Lídia, que você já mencionou, até bom, vale a pena dizer quem são esses lídios, né? Assim como no Brasil a gente fala: ô São Paulo, ô Bahia, ô Ceará, chega aí, né? Então chamaram ô Lídia, né? Porque ela era de lá, uma comerciante que veio para uma cidade grande, boa, forte, para poder prosperar, e que tinha ouvido falar, né, dos elementos ligados à ética, ao comportamento social desejável da tradição judaica, né? E ela, então, era essa pessoa temente a Deus. E é interessante que um outro aspecto importante é o valor das mulheres, né? Que a primeira pessoa convertida na Europa vai ser uma mulher, né? E vai ser essa Lídia, e aliás uma mulher negociante, né? Imagina só, uma executiva da época, né? A gente não pensa dessa maneira, né? Que vai ouvir o evangelho pela primeira vez e vai abrir um caminho especial para a proclamação da palavra. E olha, eu vou dizer para você, um dos lugares mais agradáveis, bonitos, além de tudo que a gente vê lá, eu diria, um lugar especialmente tocante, ao lugar do batismo de Lídia. E depois eu vou até falar, se você não ficar chateado dessa vez, a gente pode conversar, né? Sobre os mosaicos ali bizantinos que tem naquela capela ali. Que coisa bonita que nós temos lá, que vale a pena compartilhar com o pessoal. Mas, Israel, me diga aí, o que a gente pode ressaltar? Eu vi lá, você que olhou de perto as ruínas, elas são de épocas diferentes, não são? E ela tem, como é que é esse negócio do período romano, depois você falou do Bizâncio, né? Filipos, então, passa por isso, e também eu falo até de paleocristão, né? O que a gente tem lá, e o que você pode apontar de histórico e arqueológico para a gente entender essa realidade tão valiosa aí de Filipos que a gente vê no Novo Testamento. Não, vamos lá então. Em relação àquela região, né? Primeiramente você falou da Lídia, né? Que não é Lídia, na verdade. Até para o pessoal entender um pouco o contexto, a gente falou sobre o reino da Lídia nas lives anteriores, quando a gente estava na região das cidades na Anatólia, né? A gente falou, tinha Sardes, a gente falou sobre Éfeso, aquela região, digamos, central, ao leste, né, da Galácia, é uma região chamada Lídia. Então, se ela era da região de Lídia, é comum, né? É tipo paulista, é o que você falou, é o nome que conecta na região de origem. E por que vai ser comum alguém ter esse nome em Filipo? Pelo que eu tinha falado, já que é uma cidade nova, estratégica, bem localizada, faz sentido as pessoas irem para lá e não ter nada a ver com aquela região. Então, até para a gente ter uma ideia de que é estratégia, eu vou falar um pouco mais sobre Filipe o segundo na próxima live, que a gente entra em Tessalônica, que era a capital, né, da Macedônia na época dele.
Mas ele, que é o pai de Alexandre o Grande, ele vai construir toda a base de expansão militar e ele vai identificar, se esse cara que cria o exército mais poderoso do mundo, que muda a forma de gerenciar a Grécia, que conquista tudo, que domina Atenas, e que vai, enfim, ter um filho que domina todo o Império Persa, esse era um cara que entendia de estratégia. Se ele chama Filipos pelo nome dele, é porque ele via nessa cidade um futuro relevante. Essa que é uma questão que a gente também tem que entender de localização. O que dá pra gente ver? A Via Inácia dá pra ver, dá pra andar. Eu tenho um vídeo passeando, zoando, a galera com a Bíblia lá, fazendo bagunça na Via Inácia. É uma estrada muito bem, inclusive é melhor que a estrada que eu já peguei aqui no Brasil de carro. Tá bem preservada aquela ruína, tá top, tá muito boa. Mas tem menos buraco, tem menos tem buraco. menos buraco, tem o Brasil, é muito boa aquela rua. Mas a questão é, essa cidade, na época de Felipe, ela era uma cidade fronteiriça, porque Felipe estava lutando contra esses bárbaros ao norte. Então, quando os romanos chegam, para a gente ter o time, né? Paulo está indo lá mais ou menos no ano 46, né? A gente está depois de Cristo. As guerras civis vão acabar mais ou menos no ano 42, na região de Filipe. Só no ano 27 antes de Cristo é que consolida efetivamente o império. Então, a partir desse ano, você vai ter uma colonização muito forte. Daí a gente vai ter as primeiras principais ruínas romanas. Antes disso é grego. Depois, então, do ano 27 a.C., a gente vai ter as primeiras ruínas romanas, que vão ser a cidade que Paulo provavelmente visitou. Qual que é o problema? Não dura muito tempo. Nada dura muito tempo em região de combate. Daí vai ter uma restauração daquela região, feita por Cláudio, o mesmo imperador que expulsou os judeus de Roma, por volta do ano 50. Daí vai ter algumas outras restaurações feitas por Adriano, tá? Os imperadores mais badalados que meio que reformaram tudo. Fez obra em cada cidade para ganhar, digamos, apoio popular. Eu acho que esse é o ambiente. A gente entra num avanço mais, digamos, no futuro do Império Romano, a gente vai acabar entrando na divisão de Império Oriental e Império Ocidental. A cidade de Filipe fica no Império Oriental, vai ficar conectada a Constantinopla, inclusive muito perto de Constantinopla. É uma rua direta, uma BR, você pega, chega em 15 minutos e está lá. Se estiver muito rápido, é um pouco mais longe. Mas, enfim, é bem próximo, inclusive, da capital do Império Oriental. E daí a gente te pergunta, tem então comprovações históricas de igreja primitiva? Dá para visitar uma igreja? Isso não tem. Que faz sentido, porque ser uma cidade com a principal, digamos, característica cultural romana, é um lugar que vai perseguir cristãos, sim. Então, durante a perseguição, com certeza, Filipe, a igreja teve que ser bem, bem escondida para conseguir aguentar a pancada. Não era tão fácil. Não era um povo dominado, não tinha sinagoga, não tinha comunidade para meio que se esconder. Então, as primeiras ruínas associadas a igrejas no cristianismo primitivo só é a partir do século IV, quando a gente está falando de só a igreja autorizada. Tudo antes disso não tem, digamos, não tem um vínculo direto com algo registrado pelo Estado, então é subversivo. Lógico que tem uma baita estrutura, e isso é uma coisa interessante de ir para a colônia. A gente conhece muito bem o Brasil, a gente é colônia, né? Então Lisboa era a capital, é metrópole, daí Salvador eles vão construir uma colônia relevante. Filipe tem essa característica. Vamos construir uma Roma aqui nessa Macedônia. Então vai ter teatro, vai ter fórum, do jeito muito parecido com Roma. E a ideia era replicar ao máximo, porque é como se os colonizadores quisessem meio que fazer uma vila para eles igual eles tinham lá em Roma. Nesse sentido, se você visita, e é isso que é legal, né? Você falou de Kavala, Neápolis, são vários nomes, só para o pessoal organizar, tá? Neápolis vem do grego de nova polis, nova cidade. Essa Neápolis era uma cidade um pouco mais distante de Filipos, mas essa cidade vai ser próxima da ruína de Filipe. Porque hoje a cidade de Filipe não é mais, porque é uma ruína, não existe mais a cidade efetivamente. Existe a cidade de Kavala. Essa cidade moderna grega, e próximo da cidade de Kavala tem essa ruína de Filipe, que é a ruína da cidade antiga. E a melhor coisa para a arqueologia é a cidade que parou de ser utilizada. Então essa vantagem, essa integração toda que tinha com a Via Inácia, quando chega os godos, quando chega Teodorico, quando chega a galera para quebrar tudo, perde relevância. E daí quando chegam os eslavos,
os búlgaros, daí acabou, daí a região perde total relevância. Então, a partir do século XIV, essa cidade é inútil dentro do contexto global, porque o Império Otomano engole o mundo eslavo, então ela não tem mais fator integrador, ela está dentro. Então, uma cidade fronteiriça vira o quintal de casa. Então essa transição acontece, demora, lógico, vai ter cruzada, os francos conquistam a cidade, vai ter, digamos, um desdobramento de avanço dentro da região, mas é muito simples no sentido que é bizantino, está dentro do Império Romano, beleza, vai ser dominado depois nas cruzadas, daí quando chegam os... Eu não posso comentar, é contra a política do Instagram. Não, mas daí quando chega então os manos, né, os otomanos, a galera, enfim, estende a fronteira um pouco mais ao norte, próximo do Danúbio, e daí não tem mais tanta relevância integradora. Então, as principais ruínas da cidade vão acabar sendo as romanas, desse período, do início até o período onde chegou até ter basílica, mas isso é mais a partir do quarto, até o sexto século tem basílica e se torna, inclusive, a cristandade do período bizantino acha muito relevante a cidade de Filipe, porque eles associam lá ao primeiro, digamos, primeiro é o pátio do colégio, né, da cristandade oriental europeia, daí é muito relevante para eles e acaba sendo importante. Então eles, digamos, traçam isso diretamente a Paulo, né? Mas acho que em relação ao contexto histórico é isso que a gente tem daquela região. Muito bom, eu acho que uma das coisas mais significativas, né, é interessante que Paulo chega ali e, na verdade, assim, focalizando direitinho, a gente tem a primeira viagem entre 46 e 48, ele chega ali entre 49 e 50, né? Depois ele vai prosseguir para Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto, né? Se você seguir Atos 16 até 18. E aí é muito interessante ver aquilo que o Evangelho apresenta de maneira muito significativa, né? É a realidade de que a gente está pensando hoje, né? Todo mundo falando da questão da consciência negra, né? Que evoca a questão da escravidão na história brasileira, que é algo muito conhecido, mas que é uma realidade lamentável assim na história humana, né? E ela tem características no contexto africano, asiático, europeu, né? Um negócio parece que só mesmo no tempo recente, aí, sob influência de ideias cristãs, é que, vamos dizer, a escravidão retrocedeu, né? Mas o que é interessante, a gente vê em Filipos esse encontro, mentalidade bíblica, de origem hebraica, né, com esse mundo pagão, né, greco-romano. E uma das coisas interessantes que aparece aí é exatamente o desdobramento, vamos assim dizer, sociocultural da presença do Evangelho. E aí, em Filipos, tem dois destaques especiais. Né? O primeiro é exatamente o fato de que essa moça, né, que aparece lá, e inclusive é possível visitar isso, nós não temos certeza, mas é um lugar muito especial quando a gente entra, né? Em Filipos passa ali no começo um teatro que não é tão grande, mas é um teatro da época romana muito interessante de ser visto. A gente tem restos de basílicas aí que são do quinto, sexto século, e desce um pouco para a área principal do sítio arqueológico, a gente chega junto a um lugar que tradicionalmente está ligado à prisão de Paulo. Pode até ser, arqueologicamente, tem a ver com um lugar ali, nós não temos certeza, a tradição, aquilo que temos lá, como Israel mencionou, já tem a ver com a época da presença eslava, quando os búlgaros estavam ali, depois do século X, né? E quando a gente vê ali, eu fico imaginando, imagina Paulo, né, e Silas ali presos, num momento tão difícil, com os pés no tronco, lá acontece, né, aquela situação tão difícil e com o carcereiro de Filipos, mas o interessante é a gente ver que a moça é escrava e ela adivinha e é dominada por um espírito mau. Então você vê essa realidade que a gente conhece muito no contexto brasileiro, né, de presença
espiritual do mal que não pode ser entendida pelas limitações de um pensamento racionalista. E essa moça, ela é escrava, né? Então você vê uma associação de trevas espirituais com trevas sociais, né? A ignorância que é irmã da opressão e da maldade. E ninguém se importa com ela. E aí ela tenta atrapalhar, né, o que Paulo está fazendo ali, esses homens aí estão falando de Deus Altíssimo, e ela é libertada pelo poder de Deus, e isso causa uma confusão muito grande, porque isso é uma coisa interessante, os valores do evangelho interferem na economia, né? E aí acabou a fonte de lucro indevida e Paulo e Silas vão parar na cadeia por conta disso, né? E aí vem o outro lado da moeda, né? Quando você vê que o evangelho não é só para a escrava dominada por espíritos maus, mas também por aquele indivíduo que representa o Estado romano, que é ali, né, um segurança que tem a sua vida estabilizada, mas que respondia, né? Até o Israel pode até ajudar a dizer como é que era essa situação, né? O homem respondia pelos prisioneiros, né? E aí, o que acontece, a gente vai ver como aquele homem que acabara de dar uma surra em Paulo, né? Depois do terremoto, que a gente sabe que aquela área é sujeita a isso mesmo, depois do terremoto vai lá ouvir o evangelho, e ele então se converte, né? Conhece aí o poder do evangelho de Cristo, né? E é uma das coisas mais assim bonitas e especiais, sem contar, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais, né? Sobre a história de Lídia. Mas Israel, você que estudou um pouquinho mais sobre isso, né? Essa sociedade romana, essa situação de escravidão, é exagero isso aí? Ou era assim mesmo? O carcereiro, por exemplo, qual é a situação social dele? Como é que funcionava, né? Essa ideia? Os cristãos eram uns bichos apavorantes, chegando a dizer que todo mundo é irmão, né? Diz que não tem diferença entre bárbaro, grego, romano, cita, judeu, aí o negócio fica meio esquisito, né? Eram acusados de colocar a torcida do Palmeiras sentada junto com a do Corinthians. O negócio aí era complicado. Nossa, acho muito legal o que você falou agora, porque estava estudando recentemente sobre a história da Europa, né? O conceito da União Europeia, o conceito da ONU, tudo isso remete ao conceito chamado de cristandade. E o conceito de cristandade, essa afirmação, essa palavra, vem dentro do contexto latino medieval católico, e a ideia é que a gente tinha uma união independente de cultura, religião. Isso só acontece na Europa. Ou você tem impérios, ou você tem estruturas que eram, por exemplo, o mundo islâmico, ou o Império Chinês, o Império na Índia. Normalmente eles eram impérios que tinham um pouco mais de homogeneidade. Dentro do contexto europeu, você tem uma união, que é a cristandade, só que um cara é inglês, outro cara é português, outro cara é, enfim, romeno, não tem nada a ver. É muito interessante essa união, e o que é muito legal dessa entrada, eu estava vendo sobre origem histórica pessoal e tal, e muitas pessoas falam, nossa, eu quero muito ver de onde vem minha família, meu brasão da família, qual que é a minha origem, porque eu tenho certeza que eu tenho um trisavô que era importante. Na prática, a maior parte dos nossos ancestrais, infelizmente, eram pessoas que não tinham muita relevância. Eles provavelmente eram fazendeiros, na melhor das hipóteses, eles eram livres. Provavelmente a maior parte dos nossos ancestrais eram ou escravos ou tinham, digamos, relações análogas à escravidão, porque o jeito que funcionava a economia é de outra forma. Inclusive, os especialistas em relação à queda do Império Romano apontam várias razões pela queda. E uma das principais é exatamente digamos, a Pax Romana. Vamos parar de expandir Roma e daí o Império faliu. Por que ele faliu? Por causa de escravidão. Então, um dos principais motivadores, lembra, guerra só vale a pena se tem, por exemplo, petróleo. Os Estados Unidos vai invadir o Iraque se o Iraque tivesse só borracha. Tem que ter alguma fonte que justifica invasão. Ninguém vai invadir um país que não tem recurso econômico. Agora fica entre a China e a Rússia. Nunca teve tanta, digamos, guerra para conquistar, porque o recurso lá não é tão valioso como, por exemplo, do Kuwait. Então, qual que é a questão? Qual que é o recurso que eu estou falando desse período? Ser humano, alma, vivo. O ser humano era o recurso mais valioso. Ele era o escravo, porque a agricultura dá um trabalho do caramba. E ninguém gosta de ficar ralando o dia todo no meio da lama.
A ideia é fazer alguém escravizado fazer isso por você, antes das máquinas. Então, até a Revolução Industrial, ninguém quer fazer nada. A galera só na pancada. Então, o Império Romano ia expandindo e escravizando, então, todos esses povos dominados, por exemplo, os trácios, os lídios, enfim, todos esses povos que são mencionados, e eles faziam parte da economia. Tem variações, de repente, da região de Roma, de 2/5 a 3/5 da população, dependendo da região que você estava no Império Romano, era escravo. Então imagina, você está numa cidade, tem 5 mil habitantes, de 2 a 3 mil são escravos. Eles são propriedade. Daí a gente fala assim, nossa, e o carcereiro? Coitado, ele tinha risco pessoal se Paulo fugisse? Tinha. Pela legislação romana para questões militares e de segurança pública, né, o soldado ou o integrante, digamos, dessa estrutura militarizada, eles têm o que é chamado de responsabilidade individual pela vida de todo mundo associado. Então, como funciona isso? Da onde vem a palavra decimar? Se alguma legião faz uma coisa errada, você decima a religião. Você mata 1 em cada 10. E quem escolhe isso é o cara que manda na legião. Então, se um grupo de caras faz uma rebelião, mata 1 em cada 10. Enfim, isso aí dentro do contexto da estrutura militar romana. E daí, se eu sou, por exemplo, um guarda de uma fortaleza romana, como que eu sou responsável em relação à segurança noturna? Muito simples. Se o cara dormiu no ponto e ele era o guarda, imediatamente ele vai ser assassinado no dia seguinte. Se alguém for descoberto dormindo, segurança noturno for descoberto dormindo, ele é morto. E daí quando a gente chega, por exemplo, num carcereiro, é muito simples. Olha, você tem que ficar com esses prisioneiros presos. Se um deles escapar, tranquilo. Você, como pessoa física, vai executar a pena dele. Então é uma substituição. Simples. A pessoa, o chefe, né, da prisão que deixou ele escapar, vai ter que cumprir a pena dele. Então essa substituição era horrível. É basicamente Jesus invertido, né? Ao invés de alguém morrer por você, você morre por alguém. É o oposto da cristandade. Eu particularmente acho impressionante visitar Filipe, porque, enfim, além da minha paixão por história e por cultura, porque o que você falou, o que era a Europa, né? A Europa basicamente é escravidão, é domínio, é guerra, é divisão. E daí exatamente nessa porta entra uma proposta que ela é tão assustadora que no primeiro momento que entrou já deu ruim, já ajudou escravo, já causou confusão econômica, já causou... Então eu queria até... Acho que você vai falar mais sobre isso, mais sobre esse ambiente, né? Parece que essa fé cristã, essa proposta que essa galera trouxe para a Europa, no final ela tem implicações muito mais do que... Porque hoje em dia, eu escuto muito falar, não, religião é uma coisa pessoal, você acredita no que você quiser. Me parece que nesse ambiente aí a fé cristã ela é um pouco diferente, ela muda algumas coisas. Com certeza, Israel, e graças a Deus pela santa confusão, né, que Paulo e os apóstolos trouxeram aí para fazer diferença na história da Europa. E a gente pode até dizer, né, que a alma da Europa não é compreensível sem a formação que a fé cristã imprimiu, né, naquilo que é chamado de civilização europeia, né? E eu estava assim ainda pensativo aí sobre as considerações que você fez. E antes da gente caminhar, porque na verdade nós temos mais alguns minutos, o tempo passa rápido, né? Só para dizer para todo mundo, algumas pessoas têm perguntado, a live vai ficar assim aqui no Instagram, você pode ver e multiplicar, encaminhar, né? Você pode e deve seguir, né, as redes sociais da Biblos, né? A live vai ficar salva na Biblos, tanto no Instagram como no Facebook. A Biblos está se organizando para as viagens de 2021 e nós teremos sim viagem para a Grécia para exatamente aí estudar a época do Novo Testamento, né? Então você pode aí entrar em contato e receber os detalhes sobre o assunto, né? E siga aí tudo que nós temos no YouTube, no Facebook, no Instagram, tanto do professor Saião como também da Bíblia Viagens, você vai ter informações, né? E o que a gente quer dizer? Eu acho fascinante, Israel, quando a gente... É interessante que, ao contrário do que as pessoas imaginam, né? Aquele lado do mundo, o mundo grego, não tem tradição católica, né? Tem tradição ortodoxa, né?
que se distancia da tradição ocidental latina desde o ano 1054. Né? E tem uma capela muito interessante lá perto de onde Lídia foi batizada, que tem um mapa completo, né, ali mostrando as viagens de Paulo, e tem também ícones bizantinos mostrando aí Paulo, Silas, Lídia, muito bem feito, porque a arte bizantina, não estou discutindo aspectos religiosos, ela é muito significativa quando ela trabalha assim o transcendente, né, a partir do dourado, né, e a partir também de certos traços específicos que são assim muito bem elaborados e têm uma linguagem própria e que remetem ao sagrado de maneira muito peculiar. É muito bonito o que a gente encontra ali, né? E da mesma forma como o evangelho vai impactar, né, aí tanto a vida do escravo como do carcereiro, que ali no texto evoca o poder romano, né, e a instabilidade de quem é estável, né? Lídia chama atenção por quê? Primeiro, que a gente está imaginando que o evangelho só serve para pessoas certinhas, né? Papai, mamãe, filhinho, que está organizado, digamos assim, naquele modelo de família tradicional. Você vê que Lídia, aparentemente, ou ela é viúva, ou ela não é casada, e ela é uma espécie de mulher executiva que importa um tecido caro, que é de púrpura, que era uma coisa rara. Púrpura é uma coisa ligada à nobreza, né, a pessoas importantes do mundo antigo. Então, ela tem, né, a loja, ela vende coisa cara importada para um mercado promissor, né, nesse ambiente, e ela é alvo do evangelho. Né? E a gente sabe que tanto no mundo pagão como no mundo, por exemplo, do judaísmo preponderante, as mulheres sempre eram vistas assim numa segunda posição, né? E ela vai ser a porta de entrada do evangelho, né, na Europa, e a pessoa primeira, e a gente vai ver esse espaço diferenciado que as mulheres têm, particularmente nos escritos de Lucas, que envolvem aí o relato do livro de Atos, né, mostrando a importância de homens e mulheres no reino de Deus. E aí você tem razão. O que vai ser a Europa? A Europa vai ter essa coluna extraordinária, né, do mundo grego, com o seu gênio de pensamento, de reflexão sobre a realidade, né, baseado numa estrutura organizacional, administrativa, militar. É impressionante como foi Roma, né? Esse mundo greco-romano recebe o impacto desses conceitos que são judaico-cristãos e que vão moldar a ética, né? A percepção da história, a organização sociofamiliar. E aí surge aquilo que a gente vai chamar de civilização ocidental. Um bom lugar para a gente dar assim, uma experimentada nisso, né? Dar aquela, vamos dizer assim, beliscada, um petisco, né? Uma espécie de entrada, entrada em todo sentido, entrada de comida e entrada na Europa, né? É exatamente ver esse encontro lá em Filipos como a, a revolução sociocultural, econômica, vai fazer toda a diferença aí, a gente pode ver isso. É um lugar gostoso para ter petiscos para comer, né? Frutos do mar, comida boa, ou coisa boa que tem na Grécia para comida agradável, gostosa e, na maior parte dos casos, muito saudável, né? Que a gente tem ali à disposição. E também a gente tem essa possibilidade de ter esse contato diferenciado com a história da civilização e a história da fé cristã. Eu acho, Israel, quando eu chego ali, eu vejo o Filipe, falo, puxa, aqui uma parte da minha história está aqui, né? Porque foi exatamente a mudança do ambiente europeu e ocidental, né? E nós no Brasil estamos no extremo ocidente, né? A nossa influência, falamos um latim meio diferente por aqui, né? E a coisa de fato é especial. Mas acho que o nosso tempo está bem adiantado. Não sei se dá, se você queria ressaltar alguma coisa mais específica para dar um desfecho. A gente estamos aí quase no desfecho do nosso momento da nossa live, né? Já preparando aí para a semana que vem, quando vamos para Tessalônica. Nossa, não, acho que tá reta final, tem pouco tempo, acho que alguns minutos só de tempo. Basicamente, eu acho que se eu tivesse que ressaltar uma coisa, é o que você falou, né?
eu gosto muito de inícios, né? De princípio, uma coisa que é começada pela primeira vez, uma coisa que vai mudar, impactar. Depois que fica muito grande, muito famoso, também perde um pouco a graça. O que eu acho impressionante de Filipe exatamente é o ponto de partida. E acho que o que você falou mais legal são as características, né? De como que esse ponto, tipo, quem que era a Lídia, quem que era o contexto, enfim, expulsar o demônio de uma escrava, o ambiente, eu acho, né? A forma em que o cristianismo entra na Europa, eu acho muito, muito legal. Porque hoje a gente tem vários conceitos, direito internacional, conceitos muito bonitos, que têm o seu berço, digamos, na cultura europeia, nessa transição. A Suíça só tem Genebra, porque um dia Paulo entrou em Filipe, né? Então eu acho isso muito legal conseguir conectar, né, os direitos humanos escritos por Eleanor Roosevelt nos Estados Unidos só foram escritos lá porque um dia Paulo entrou, foi para Filipe. Então eu acho muito legal que digamos, o primeiro passo numa direção que tem desdobramentos. E hoje a gente vai ter ONG global lutando contra a escravidão, contra o tráfico das pessoas, enfim, coisas que eram o dia a dia do ambiente romano. É muito, muito legal ter essa conexão, né? Esse era o ponto de partida. E você falou, né? O Brasil é o Ocidente, Portugal é o lugar mais ocidental da Europa, então, ocidental. Então, realmente está na nossa cultura. O português praticamente é um latim. Então foi muito legal. Quando a gente chegar no céu, tem que agradecer Paulo, que o cara mandou muito bem. Com certeza. Pois é, pessoal, fiquem ligados, conectados aí na Biblos. Um prazer, uma alegria muito grande ter você. Obrigado, Israel, mais uma vez, por toda a consultoria especial, histórico e aí cultural. E uma boa noite para todo mundo, como a gente diz em grego, kalinichta, né? Bom descanso, Deus abençoe e fiquem conectados aí na Bíblia, sempre cultura, informação, arqueologia, história e teologia para você. Uma boa noite, Carinista, obrigado a todos. Kalinichta. abração, tchau.